Oi, pessoal. Hoje à noite nós vamos escorregar suavemente para dentro do calor seco de um lugar esquecido. Em algum ponto entre a curva brilhante do Nilo e as dunas infinitas que parecem não acabar nunca. Você está parado bem na frente de um jardim egípcio antigo e, honestamente, ele não deveria estar aqui. Não nesse deserto, não com esse sol. Mas está. E o mais curioso é que você ouve sapos. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí? Agora apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave. E vamos juntos mergulhar devagar na jornada de hoje. Você está diante de um muro baixo feito de tijolos de barro ressecado pelo sol. Eles têm aquela cor ocre que parece absorver toda a luz ao redor. Trepadeiras floridas cobrem partes da parede como se estivessem tentando escapar do chão quente. Uma portinha de madeira, leve e já meio torta pelo tempo, se abre devagar. Um jardineiro com os olhos semicerrados pelo sol e o rosto curtido de décadas de paciência acena para você. Ele não fala. Apenas entra. E você o segue. O contraste lá dentro é quase um alívio físico. O ar parece um pouco mais úmido, com cheiro de folhas e terra molhada, como se alguém tivesse conseguido condensar um pedaço de clima diferente, ali dentro. O chão escuro e fresco estala levemente sob seus pés. Aqui crescem coisas. Crescem apesar de tudo. Você vê palmeiras, tamareiras, fileiras de alface, cebolas, alho. Algumas plantas você reconhece. Outras parecem ter vindo de um livro de botânica ilustrado por alguém que nunca viu uma planta real. Há folhas com pequenos pelos dourados, brotos com aroma cítrico, flores lilazes que balançam como se estivessem suspirando. E o mais estranho, nada parece desorganizado. É como se cada folha soubesse exatamente onde deveria estar. Você se senta num canto sombreado debaixo de uma pérgola de madeira trançada com cipós. O jardineiro apenas aponta para a sombra e volta a regar um arbusto de mirra com uma concha de barro. Você não entende se ele é só calado ou se simplesmente não vê razão para falar. O jardim fala por ele. Um fato conhecido. Os egípcios valorizavam profundamente seus jardins. Eram considerados não só espaços de beleza, mas também representações da ordem divina, do equilíbrio entre caos e harmonia. Jardins foram encontrados até em túmulos, plantas plantadas para florescer no além. Mas o que nem todos sabem é que, no dia a dia, muitos egípcios também tinham pequenos jardins domésticos. Até nas casas mais modestas, havia algum esforço para cultivar algo, nem que fosse uma fileira de ervas aromáticas espremida num vaso de pedra. Você percebe que o espaço foi projetado com extrema atenção à posição do sol. Plantas mais altas fazem sombra para as delicadas. As árvores frutíferas protegem canteiros frágeis. Tudo tem uma lógica que mistura sabedoria agrícola com intuição. O jardineiro se move com a lentidão de quem entende o tempo de cada planta, de cada raiz. Você passa por um canteiro com lótus brancos flutuando num pequeno tanque. O reflexo da água dança nas folhas como se tentasse contar um segredo. O jardineiro solta um pequeno suspiro, quase uma risada, ao ver você, quase escorregar numa pedra coberta de musgo. Ele aponta para o chão e diz finalmente: "Cuidado, aqui, até o chão respira." Há um debate entre egiptólogos sobre como jardins assim conseguiam sobreviver tão longe do Nilo. Alguns defendem a existência de sistemas subterrâneos de armazenamento e redistribuição de água. Outros acreditam em simples, mas eficientes, rotinas de transporte com jarros de barro e baldes. E há ainda os que dizem que os jardineiros desenvolviam uma sensibilidade quase instintiva ao ciclo da umidade, regando no momento exato antes da planta começar a sentir sede. Você sente uma leve brisa e percebe que alguém, em outro canto do jardim, está abanando folhas de papiro para circular o ar. Não é só sobre regar, é sobre cuidar do ambiente inteiro. Um ecossistema em miniatura. Uma sinfonia verde no meio de um deserto cor de bronze.
Você se abaixa perto de um canteiro de endro e sente o cheiro forte e anisado subindo no ar. Ele se mistura ao perfume de flores e ao leve azedume da terra úmida. O sol lá fora continua forte, mas aqui dentro, o calor é mais lento, mais respeitoso. Há uma pequena mesa de pedra onde descansam sementes organizadas por cor. O jardineiro, vendo seu interesse, ergue uma tigela e diz: "Essas aqui são da última cheia do Nilo." Ele as segura como se fossem pedras preciosas. E de certo modo são. Um gato magro aparece do nada, caminha preguiçosamente por entre os canteiros e se acomoda sob uma parreira. Ele nem olha para você. Está muito ocupado sonhando com coisas de gato. Você decide fazer o mesmo. Não pensar em nada. Só observar. Respirar. Sentir o jardim se mover devagar à sua volta. Você está em um oásis feito pelas mãos humanas, num tempo em que cada folha era mais valiosa que ouro. E por algum motivo, você começa a esquecer do mundo lá fora. Você acorda cedo ou talvez nem tenha dormido direito. O calor é diferente agora. Menos pesado, mais fresco. O céu ainda tem aquele azul opaco de antes do amanhecer. E o jardim parece estar segurando o fôlego junto com você. O jardineiro já está em pé. Ele carrega um balde de barro escuro com as mãos firmes, e seus passos fazem quase nenhum som sobre o chão batido. Você o segue em silêncio, até uma área lateral do jardim, onde um poste de madeira simples sustenta uma espécie de braço oscilante com um peso numa ponta e um cesto na outra. É um Shaduf. Esse engenhoso dispositivo, que parece simples demais para ser tão eficaz, é um dos segredos da sobrevivência dos jardins egípcios. Um fato bem conhecido. O Shaduf foi usado por milênios para transportar água do Nilo ou de canais próximos para áreas mais elevadas. Mas hoje aqui, ele parece mais um instrumento cerimonial do que uma ferramenta. Você observa enquanto ele mergulha o cesto na água de um pequeno poço circular. A água sobe com um rangido suave. O balde oscila como uma concha, e ele despeja o conteúdo em um rego estreito feito à mão cavado entre as pedras. Você não escuta ordens, não vê pressa, não sente aquela agitação que costuma acompanhar o trabalho físico. Regar o jardim ao amanhecer parece um ato de fé. Você tenta ajudar. Ele sorri meio cético e passa o controle do Shaduf para você. O balde é mais pesado do que parece. A madeira range sob seu peso, e você se inclina demais. Quase derruba tudo. O jardineiro ri. A primeira risada de verdade que você ouve dele. Deixe o braço trabalhar, não o corpo, ele diz, num tom que mistura ensino com resignação. Com o tempo você pega o jeito. A água sobe, cai, segue seu curso, entre pequenas valas de barro endurecido. As plantas recebem as gotas com gratidão silenciosa, e o jardim parece acordar com você. Algumas árvores têm marcas vermelhas pintadas na base do tronco. O jardineiro vê você encarando uma delas e explica que são sinais para a rega alternada, dia sim, dia não. Eles acreditam que plantas como pessoas também precisam de tempo para respirar. É uma ideia que provavelmente faz mais sentido do que parece. Você percebe que o jardim inteiro é regado manualmente. Não há mecanismos complexos, nenhuma automação. Só paciência, coordenação e um conhecimento transmitido como se fosse receita de pão, com o olho, com a mão e com o tempo. Há um debate curioso entre estudiosos sobre quanta água realmente era usada nesses jardins. Alguns dizem que gastavam mais do que o aceitável para um ambiente tão árido. Outros defendem que os egípcios antigos sabiam calcular com extrema precisão a quantidade mínima necessária para manter cada planta viva. Uma espécie de proto-irrigação sustentável. A verdade, como sempre, parece estar entre as duas versões. Você se agacha próximo a uma pequena figueira. A água começa a alcançar suas raízes, e por um momento, você quase jura ver as folhas estremecerem de alívio. Uma borboleta passa. Um sapo emerge do tanque, dá um pulo desajeitado e volta para a sombra. Você se lembra de que está num deserto, e ainda assim tudo isso existe.
A água vem de um canal cavado que conecta com um braço menor do Nilo. Ela é desviada com cuidado, especialmente de noite, quando a evaporação é menor. Você caminha ao lado desse canal e percebe que ele está forrado com folhas ressecadas e pequenos pedaços de tecido embebido em óleo. Não é por acaso. Esses materiais ajudam a manter a umidade e afastam os insetos que poderiam estragar a festa. Você pergunta meio sem querer: e se chover demais? O jardineiro olha para você como quem ouve a palavra unicórnio. Chuva? Ele ri. Talvez, no próximo século. O trabalho da irrigação termina pouco antes do sol subir de vez. A luz começa a bater nas folhas, refletindo tons dourados e verdes que parecem ter sido pintados com pincel fino. O jardineiro limpa as mãos numa tira de linho e se senta finalmente à sombra de uma tamareira. Ele lhe oferece uma tigela com tâmaras frescas. São doces com um toque de fumaça. Você não pergunta por que tem gosto de fumaça. Alguma coisa no jeito dele sugere que seria uma pergunta sem resposta. Uma abelha pousa no seu dedo. Você não se mexe. O jardim está cheio de pequenos visitantes, que não se importam com você, desde que você não estrague nada. É um acordo justo. Você fica em silêncio, mastigando lentamente a fruta. O jardineiro assente com a cabeça como se dissesse: agora sim. Ali, entre galhos, água e silêncio, você percebe que há uma sabedoria nesse tipo de rotina, um ritmo que não se aprende em cidade grande. Um cuidado que exige esquecer de si mesmo por algumas horas. Você respira fundo. O cheiro do solo molhado, da madeira, das folhas, da água morna sob o sol. Tudo isso se mistura como um perfume antigo, daqueles que duram na pele por dias, e por um instante você sente que talvez nunca tenha respirado direito até agora. Você já está mais acostumado aos sons e aos cheiros do jardim quando ele te convida a seguir por um caminho estreito entre duas fileiras de tamareiras. Os troncos altos projetam sombras longas no chão, e a luz escapa pelas frestas como pequenos cacos de ouro. O caminho leva a uma área mais baixa, onde o solo é ainda mais escuro, quase negro. Lá você encontra uma rede intrincada de pequenos canais cortando o chão com precisão impressionante. São como veias de barro levando vida a cada canto do jardim. O jardineiro os chama de caminhos da água, com a reverência que alguém teria ao falar de rios sagrados. Esses canais não são profundos nem largos. Muitos foram escavados com as mãos. Outros com ferramentas feitas de madeira ou pedra. E, surpreendentemente, eles são eficientes. Você vê como a água escorre com lentidão controlada, seguindo a gravidade e os desníveis do terreno, serpenteando entre fileiras de plantas com a calma de quem tem o dia todo. Um fato conhecido: os egípcios dominavam o uso da terra em desnível para guiar a água com o mínimo de esforço físico. Grandes projetos hidráulicos, como os de Fayum, mostram esse domínio da engenharia prática. Mas o que poucos mencionam são esses sistemas domésticos, delicados, quase invisíveis, que mantinham jardins vivos em locais onde nada deveria florescer. Você se abaixa para tocar a borda de um desses canais. A terra ali é lisa, compacta e fria. Ela foi batida repetidamente, misturada com palha, esterco e cinzas, formando um material resistente e ao mesmo tempo poroso. Esse tipo de solo controla a vazão da água, evitando o desperdício. Uma tecnologia ancestral que não se vende em loja nenhuma. O jardineiro caminha à sua frente e, sem dizer nada, aponta para um pequeno amontoado de pedras. Você só percebe que é uma abertura porque a luz reflete ali dentro. Ele ajoelha, remove uma tampa de barro e revela algo ainda mais surpreendente: um canal subterrâneo. Para os dias em que Sekhmet está de mau humor, ele diz, referindo-se à deusa da destruição, ou, no caso, a versão mitológica do sol escaldante. O canal subterrâneo é uma reserva de emergência. Ele coleta a água que escorre pelos caminhos principais e a armazena em compartimentos resfriados pelo próprio solo. Um verdadeiro sistema de backup hídrico do Antigo Egito. Há um debate recorrente entre arqueólogos sobre se esses sistemas eram intencionais ou resultado de adaptações progressivas.
Alguns defendem que havia uma ciência exata por trás deles, enquanto outros acham que eram fruto de tentativa e erro. Você, olhando para aquele labirinto silencioso de canais, suspeita que era um pouco dos dois, mais intuição do que cálculo, mais prática do que teoria. Uma cobra pequena cruza o seu caminho, rápida, silenciosa e claramente mais preocupada com seus próprios problemas do que com você. O jardineiro nem se move. Se ela apareceu, é sinal de que a água chegou ao fim. Ele comenta, quase filosófico. As palmeiras lançam sombras, que se movem com o passar das horas. O jardim parece mudar de forma conforme o sol se desloca. Os canais revelam novos contornos. A água se acomoda em curvas que você não tinha notado antes. Tudo aqui foi feito para durar, mas também para se adaptar. Como se o próprio jardim estivesse vivo e consciente. Você passa por uma área mais arenosa, onde a irrigação é feita por gotas, com pedaços de cerâmica perfurados colocados próximos às raízes. Essas aqui são as plantas temperamentais, o jardineiro diz. Você reconhece algumas: papoula do Oriente, verbena e uma variedade de hortelã que tem cheiro de uva quando esmagada entre os dedos. Uma piada sutil escapa dele. Cuidar dessas plantas é como cuidar de criança mimada. Se der demais, estraga. Se der de menos, grita. Você ri com ele. E começa a entender que parte do ofício de jardineiro egípcio era também ser psicólogo de plantas. No centro da área, há uma bacia circular feita de pedra vulcânica escura. Dentro dela, repousa a água mais limpa que você viu até agora. Quase cristalina, fresca, e rodeada de pequenos peixes que controlam larvas de insetos. Eles trabalham por comida e não reclamam, diz o jardineiro com um sorriso discreto. Esse reservatório serve para manter a umidade ao redor, principalmente nas épocas de maior seca. A água evapora lentamente, ajudando a resfriar o microclima. Você se abaixa para molhar os pulsos e a nuca. A sensação é tão boa que você se pergunta por que ainda mora em cidade grande. O dia avança. O calor aumenta. Mas ali, entre os canais, os arbustos e os olhos atentos do jardineiro, o mundo segue outro ritmo. Nada é rápido e nada precisa ser. Você encosta numa árvore e observa. O som da água correndo é quase imperceptível. Um murmúrio constante, como se o jardim estivesse contando uma história antiga, repetida 1000 vezes, mas ainda assim interessante para quem escuta de verdade. E você escuta. Você acorda suando levemente, mas sem desconforto. A brisa ainda carrega aquele cheiro fresco de barro molhado e folhas cortadas. Hoje o jardineiro o espera perto de uma estrutura que lembra uma miniatura de celeiro aberto, coberta com folhas secas e com uma pilha de objetos estranhos ao lado. Vasos rachados, pedaços de corda, tecidos amarelados pelo tempo e esterco. Muito esterco. Hoje vamos alimentar o jardim, ele diz, entregando a você uma cesta com um cheiro desafiador. Você hesita por um segundo, mas já é tarde. Demais. Está oficialmente envolvido no mundo do fertilizante egípcio. Um fato conhecido. Os egípcios antigos utilizavam uma mistura de esterco de vaca, cinzas, lodo do Nilo e restos vegetais para enriquecer o solo. Mas o que pouca gente menciona é que esse composto era tratado com tanto cuidado quanto um bom vinho. Armazenado por semanas, mexido regularmente e aplicado em momentos específicos do ciclo lunar. Você aprende rápido que o segredo não está só no que se aplica, mas em como. O jardineiro te mostra como espalhar o fertilizante ao redor das raízes, sem tocar diretamente os caules. Senão elas queimam. São sensíveis como seus tornozelos quando pisa numa pedra quente. Ele brinca, e você ri apesar do cheiro. Ele então aponta para um amontoado mais escuro, mais compacto. Esse é o de crocodilo, ele diz com naturalidade. Você engasga. Protetor solar, repelente e ótimo para rosas do deserto. Você não pergunta mais nada. Nem tudo precisa ser entendido completamente. Há uma área mais afastada do jardim onde as plantas parecem mais rústicas. Lá crescem papiros, juncos e algo que lembra um tipo de arroz selvagem. O solo ali é mais úmido, quase lamacento.
O jardineiro espalha o fertilizante com as mãos, sem luvas. Se você não consegue tocar a terra, não merece os frutos, ele diz sério. E você sente que talvez essa frase seja mais profunda do que parece? Ele explica que o lodo do Nilo era uma dádiva sagrada, trazida pelas cheias anuais, e quando elas falhavam, era preciso compensar com matéria orgânica coletada durante o ano. Esterco, palha queimada, até trapos de linho velho viravam parte da mistura que devolvia vida ao solo. Existe um debate interessante entre historiadores sobre o uso do esterco humano na agricultura egípcia. Alguns textos antigos sugerem sim, com restrições. Outros afirmam que era considerado impuro. O jardineiro, quando questionado, apenas sorri e diz: "Você realmente quer saber o que tem na tâmara que comeu ontem?" Você decide que não. Enquanto trabalha, você percebe como o cheiro começa a sumir. Ou talvez seu nariz apenas tenha desistido de lutar. E aos poucos, começa a fazer sentido. Aquilo que parece sujo, desagradável, é justamente o que permite que flores surjam onde antes havia só areia. Você encontra enterrado na terra um fragmento de pote com inscrições. O jardineiro o pega e passa os dedos pelas marcas. Era de uma mulher que fazia perfume de raízes. Ela dizia que cada cheiro nasce da sujeira. E novamente, você se pega refletindo sobre frases que nunca esperou ouvir enquanto espalhava esterco com as mãos. O sol está alto e o calor aperta. O trabalho é lento, metódico. Você se pega gostando da repetição, da previsibilidade, do ritmo quase meditativo. Existe algo de profundamente reconfortante em fazer a mesma coisa que alguém fez há 4.000 anos, com as mesmas ferramentas, o mesmo propósito, o mesmo silêncio. As mãos do jardineiro são escuras, enrugadas e firmes. Ele se move com uma calma que parece contagiar tudo ao redor. Até o vento, que antes zumbia inquieto entre as folhas, agora parece andar com mais cuidado. Você pausa para beber um pouco de água morna num cantil de cerâmica. O gosto é levemente terroso, mas é água. E aqui, água tem sabor de bênção. Ao final da tarde, vocês recolhem o que sobrou dos materiais e organizam tudo com a mesma precisão com que espalharam. O jardineiro guarda um punhado de esterco seco num pote com tampa e o coloca ao lado de sementes cuidadosamente separadas. Tudo, que fede hoje, floresce amanhã, ele diz limpando as mãos na barra da túnica. Você observa o jardim já começando a reagir. As folhas brilham com mais intensidade. Os caules parecem mais eretos, como se tivessem se espreguiçado depois de um banho quente. Na saída, ele entrega a você uma pequena muda embrulhada num pano úmido. Plante quando chover, ou quando sentir que está esquecendo quem você é. Você agradece e leva consigo o cheiro, a terra sob as unhas e uma estranha paz que só quem lidou com esterco sagrado parece conhecer. O dia começa diferente. O jardineiro não está esperando com baldes ou ferramentas. Hoje ele segura algo inusitado, uma pequena lira de madeira com cordas feitas de tendões esticados e um corpo suavemente polido pelo uso. Antes de plantar, a gente canta, ele diz. As plantas gostam de saber onde estão chegando. Você sorri, achando que é metáfora, mas ele está falando sério. Música para a terra. Música para a semente. Um fato conhecido. A música era parte importante da vida egípcia antiga. Em festas, cerimônias, rituais religiosos e também no trabalho. Mas o que poucos sabem é que há registros de canções agrícolas, pequenos versos repetidos pelos camponeses enquanto semeavam ou colhiam. Acreditava-se que as palavras certas, entoadas no momento certo, ajudavam as plantas a crescer. Você se senta perto dele, e ele toca uma melodia que parece já estar no ar antes mesmo da primeira nota. É lenta, circular, feita de 3 ou 4 notas que se repetem com uma leve variação. Você não conhece a letra, mas entende o sentimento. É uma música de raiz, de presença, de tempo longo. Enquanto ele toca, outras pessoas chegam. 2 mulheres, um rapaz mais jovem e uma criança com uma cesta de sementes. Eles se movem em silêncio como parte da música. Cada um carrega uma pequena ferramenta.
uma faca curva, um cesto, um regador improvisado com uma cabaça. O plantio vai começar. Você observa enquanto desenham os sulcos no chão com gestos rápidos e seguros. As sementes são depositadas uma a uma, com uma delicadeza quase cerimonial. A mulher mais velha murmura algo a cada punhado jogado na terra. Ela conversa com elas, diz o jardineiro. Explica o que vai acontecer. Você recebe sua própria cabaça com sementes. Grãos pequenos achatados com tons de vermelho e bege. Lentilhas. Ele mostra como jogar, não de qualquer jeito, mas com um leve movimento do punho, como quem joga sal na panela. Você tenta. O gesto é estranho no começo, mas logo se encaixa. O ritmo é hipnótico. Pegar, jogar, cobrir. De novo. E de novo. Há uma leve poeira no ar, mas o calor ainda não apertou. Você percebe que plantam sempre ao amanhecer ou fim da tarde, quando a terra está mais receptiva. Sol demais, dizem. Deixa a semente confusa. Uma curiosidade excêntrica. Alguns jardineiros egípcios acreditavam que certos dias do mês eram mais férteis energeticamente, e se alguém plantasse no dia errado, o vegetal nasceria torto ou nem nasceria. Isso incluía evitar plantar quando o céu estava gordo de nuvens ou quando aves sobrevoavam baixo demais. Um calendário emocional da agricultura. Você pergunta como eles sabem onde cada coisa será plantada. Ele aponta para pedras pequenas, colocadas no chão com marcas que lembram símbolos. São mapas, diz. Cada planta tem um vizinho que prefere, e alguns que odeia. Você pensa em vizinhos barulhentos e ri sozinho. Existe um debate entre estudiosos modernos sobre a sofisticação do planejamento agrícola nos jardins domésticos do Egito. Enquanto alguns defendem que era tudo instintivo e empírico, outros enxergam um conhecimento empírico tão refinado que beira a ciência. O jardineiro, por sua vez, não parece se importar com a controvérsia. Ele simplesmente faz o que aprendeu a fazer. Você vê a criança colocando pequenos palitos ao lado de algumas sementes. Para marcar onde elas dormem, diz ela sorrindo. Você não corrige. Faz total sentido. Com o plantio quase completo, todos se reúnem sob a sombra de uma grande figueira. A lira reaparece. Agora, a melodia muda. É mais suave, quase um sussurro. Você ouve uma voz cantando baixinho, num idioma que reconhece apenas pelo ritmo. A canção agradece à terra, à água, ao tempo e pede paciência. Você percebe que o jardim, agora coberto de sulcos e sementes enterradas, parece mais vivo do que antes. Mesmo que nada ainda tenha brotado, há uma sensação de promessa no ar. De que alguma coisa foi colocada em movimento. O jardineiro lhe entrega um pequeno pedaço de papiro com uma inscrição. É o nome da planta que você jogou. Ele diz. Agora ela também é sua. Você guarda o papel como quem recebe um bilhete de um amigo antigo. Ao final do dia você está coberto de poeira, com terra até atrás das orelhas e uma leve dor nos ombros, mas há uma calma dentro de você que não dá para explicar. Você plantou coisas. Com as mãos. E com silêncio. O jardineiro, vendo sua expressão, diz apenas: agora é esperar e confiar. Você se despede da figueira, da criança, das mulheres. E segue de volta pelo mesmo caminho por onde veio, notando que o jardim, mesmo sem flores, está cheio de algo invisível, intenção, e talvez seja isso que faz tudo crescer. O sol já vai alto quando você volta ao jardim. Hoje o jardineiro o encontra perto de uma cerca viva de tamareiras, com uma expressão enigmática. Ele segura uma cesta coberta com um tecido bordado, que esconde algo com muito cuidado. Hoje a gente fala dos hóspedes, ele diz com um brilho nos olhos. Você o segue, curioso, até uma área do jardim que você ainda não conhecia, sombreada, úmida, cheia de cantos escondidos. Dentro da cesta, casinhas de barro, pequenas esteiras, potes rasos com água e mel. Não são para os deuses, ele diz. São para os outros trabalhadores daqui. Você descobre então que o jardim egípcio é também um lar para animais pequenos que têm funções específicas.
não por acaso, mas por design. Abelhas, sapos, escaravelhos, lagartos, cobras pequenas, as não venenosas e até gatos, todos bem-vindos, ou pelo menos tolerados com educação, um fato conhecido. Os egípcios domesticaram gatos não só como companhia, mas como protetores dos estoques agrícolas e jardins. Mas o que pouca gente menciona é como toda a ecologia do jardim era pensada como uma parceria, uma comunidade em miniatura. Você ajuda o jardineiro a posicionar as pequenas casinhas de barro. Algumas são para insetos, outras para sapos. A lógica é simples. Abelhas polinizam, sapos controlam mosquitos. Lagartos comem larvas. Cada bicho faz sua parte. Menos o galo do vizinho. Esse só grita. Ele comenta revirando os olhos. Criança do outro dia aparece com um prato de argila molhada e folhas. Ela está fazendo armadilhas de sombra para os escaravelhos que ajudam a arejar o solo. Se eles gostarem do lugar, eles ficam. Ela explica. Você ajuda, moldando uma estrutura que parece mais um castelo de areia. E, honestamente, se eu fosse um escaravelho, também moraria ali. Uma curiosidade exótica. Há registros de jardins rituais onde formigas eram convocadas com açúcar derretido e depois recompensadas com frutas secas. A lógica era: se o jardim agrada até as formigas, ele é verdadeiramente fértil. A superstição? Talvez. Mas ninguém discute com formigas bem alimentadas. Você nota pequenos montes de areia em áreas estratégicas. O jardineiro explica que são postos de sol para lagartos e cobras. Eles aquecem o corpo ali e depois voltam para o frescor das pedras. Reis do turno da tarde. Ele brinca. Existe um debate em curso entre arqueólogos sobre até que ponto esses microambientes eram planejados ou simplesmente tolerados. Alguns acham que os egípcios eram ambientalistas naturais. Outros dizem que era apenas conveniência prática. Você, olhando para o cuidado com que o jardineiro alinha os potinhos de mel sob uma árvore, desconfia que era um pouco dos dois. Enquanto trabalha, você começa a notar sinais que nunca tinha percebido. Um galho cortado com precisão. Um rastro, fino de formigas levando sementes para um buraco. A maneira como as folhas maiores fazem sombra para as menores. O jardim não está só crescendo, ele está se equilibrando. O jardineiro senta à sombra e convida você a observar. Ficar parado também é parte do trabalho, ele diz. E é verdade. Em silêncio você assiste a um colibri flanando perto das flores recém-nascidas, a uma lagartixa que surge de um buraco e retorna como se tivesse esquecido algo. Você se lembra de quando achava que jardinagem era só plantar e regar. Agora você entende que ela inclui construir um mundo inteiro, onde cada parte, até as que você não gosta, tem seu papel. Ele aponta para um cantinho do muro, onde um sapo está estacionado com a majestade de quem não tem pressa. Esse aí já era velho quando eu era jovem, diz o jardineiro. Chamamos ele de Meritre, amigo fiel. Você se pergunta como é possível que um sapo viva tanto. Mas não pergunta. Afinal, o tempo neste jardim parece funcionar em outra escala. O sol se inclina e os sons mudam. Menos abelhas, mais grilos. O cheiro também muda, mais doce, com um leve toque de poeira aquecida. Você sente o corpo inteiro relaxar. Não é cansaço, é sintonia. Enquanto vocês recolhem as cestas vazias e guardam as casinhas não ocupadas, você sente algo bater levemente no seu ombro. Uma folha seca, levada pelo vento. Um sinal pequeno, talvez. Ou só o jeito do jardim. Dizer, você está começando a entender. Na saída, o jardineiro para, olha para trás e diz sem virar totalmente. Agora que você conhece os hóspedes, amanhã é dia de conhecer os guardiões. Você sente um arrepio, mas não. De medo, de curiosidade e de respeito. No dia seguinte, você se encontra de volta ao jardim logo no início da manhã. O sol ainda não está totalmente no céu, mas já há uma luz suave que aquece a terra. O jardineiro, que parece estar sempre à frente do tempo, está lá, com os braços cruzados olhando para as plantas com uma intensidade silenciosa. Hoje vamos falar sobre os guardiões.
Ele diz com um sorriso enigmático. Você sente que esse é o tipo de conversa que exige respeito. Guardiões? Você imagina um exército de criaturas exóticas, algo que poderia estar em um conto de fadas. Mas, ao que parece, a verdade está no simples. Ele te leva para a parte mais isolada do jardim, onde o cheiro da terra é mais forte e o ambiente é mais silencioso. O primeiro guardião que você encontra não tem asas douradas, nem um semblante imponente. Em vez disso, ele está aninhado perto de um arbusto, de cebolinhas com suas folhas finas e retorcidas. É um escaravelho comum, com casca marrom e um brilho metálico nos pontos de sua carapaça. O jardineiro observa sua reação. Esse é um dos mais antigos guardiões, ele diz, apontando com um dedo para o pequeno inseto. Os egípcios sempre acreditaram que escaravelhos ajudavam a proteger as plantas. Eles carregam a energia do sol e, ao enterrarem-se, tornam a terra mais fértil. A princípio, você se sente um pouco cético. Como um escaravelho poderia ser considerado um guardião? Mas, ao observar a cena, algo nele parece ter um propósito imensurável. Ele não faz alarde, mas está lá, cumprindo um papel sem pedir reconhecimento. É exatamente isso que torna o escaravelho tão essencial. Ele trabalha silenciosamente. Um fato conhecido. Escaravelhos eram símbolo de regeneração no Egito Antigo, associados ao deus Khepri, que também era o deus do sol nascente e da renovação. No entanto, poucos sabem que a sua presença nas plantações era interpretada como uma forma de proteção contra pragas e para garantir o crescimento das colheitas. O jardineiro se abaixa cuidadosamente para observar o inseto. Ele não é o único. Tem também os lagartos, as cobras e as aves. Cada um tem seu papel de forma silenciosa, mas fundamental. Você observa enquanto ele mostra outro guardião. Um pequeno lagarto que se move com rapidez, deslizando entre as pedras quentes do caminho. O lagarto, como o escaravelho, não precisa de atenção ou elogios. Ele simplesmente existe e faz o que precisa ser feito: consumir os insetos que poderiam prejudicar as plantas. Você aprende rapidamente que, no jardim egípcio, a presença de certos animais era intencional. Cada ser vivo tinha sua função, seja na polinização, no controle de pragas ou até no equilíbrio do ambiente. Em um mundo onde o deserto parece engolir tudo, essas pequenas criaturas formam o tecido que mantém a vida intacta. Enquanto você segue com o jardineiro, ele aponta para uma árvore, uma tamareira grande e frondosa. A árvore é imponente, com folhas que balançam suavemente ao vento. As árvores, especialmente as tamareiras, são vistas como protetoras, ele diz. Elas são como guardiãs. Elas protegem o jardim do calor do deserto. Você olha para a árvore e sente a sensação de segurança que ela transmite. Suas raízes profundas não só oferecem sombra, mas também um ponto de estabilidade em um lugar onde o vento pode ser implacável. Uma árvore no Egito não é apenas uma fonte de alimento ou sombra. Ela também simboliza resistência. Há algo de quase mágico em como essas árvores prosperam em um lugar onde a água é um bem precioso. As raízes das tamareiras são profundas e conseguem encontrar água mesmo nas profundezas do solo. Elas sobrevivem não só por si mesmas, mas por toda a comunidade que depende delas. Mas as árvores também precisam dos guardiões, diz o jardineiro enquanto olha para o horizonte. Elas não podem fazer tudo sozinhas. Curioso, você observa os pássaros que voam entre as folhas da tamareira, alguns com penas brilhantes que capturam a luz. Eles são parte desse sistema silencioso. Em troca de abrigo, as aves se alimentam dos insetos que, se não controlados, poderiam destruir a planta. E assim, a troca continua. Proteção por proteção. O jardineiro se vira e, com uma expressão serena, acrescenta: às vezes a verdadeira força está em ser imperceptível. Não é preciso brilhar para ser essencial. Você se dá conta de que os guardiões do jardim não estão aqui para serem admirados ou exaltados. Eles são os invisíveis, os humildes, os que estão em constante ação sem nunca reclamar. E, no entanto, sua importância é incomparável. O jardim depende deles. E mais do que isso, ele depende do equilíbrio que eles mantêm.
sem nunca desviar seu olhar. Você sente um certo conforto na simplicidade dessas pequenas criaturas. Ao contrário dos deuses grandiosos ou das figuras heróicas, os guardiões do jardim não exigem adoração. Eles só pedem que a ordem continue. Você, assim como o jardineiro, percebe que, de certa forma, é isso que todos buscamos. Um pouco de quietude, um lugar onde tudo tem seu papel, onde o trabalho é silencioso e, ainda assim, fundamental. O sol começa a se mover lentamente, e a temperatura do jardim sobe. Mas, ao invés de uma sensação de exaustão, você se sente revigorado, como se o lugar, com suas raízes, suas árvores e seus guardiões, tivesse compartilhado um segredo simples e profundamente reconfortante. O calor do meio da manhã já começa a pesar no ar, mas o jardineiro segue com a tranquilidade de alguém acostumado ao deserto. O caminho entre as plantas é estreito, mas o jardineiro caminha como se fosse uma extensão natural da própria terra. Você segue atrás dele, tentando não quebrar a harmonia do lugar. Ele olha para você com um sorriso discreto e aponta para um terreno mais aberto à frente, onde há uma série de canteiros com plantas exóticas. Essas plantas, ele começa, são mais do que simples cultivos. Elas são uma forma de resistência. Você observa os canteiros. Há arbustos de flores que você nunca viu antes. Plantas com folhas grandes, outras com flores brilhantes em tons que parecem iridescentes, como se refletissem a luz do sol em pequenas explosões coloridas. Cada uma delas parece ter sido cuidadosamente posicionada, quase como se estivessem formando um pequeno exército de soldados silenciosos. Mas, ao mesmo tempo, essas plantas são gentis. Você pode sentir a energia delas, uma energia quieta, mas constante, como se cada folha estivesse oferecendo resistência ao calor e à seca do deserto. Essas plantas vêm de muito longe, diz o jardineiro. São cultivadas aqui por um motivo. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam que algumas plantas tinham a capacidade de repelir a energia negativa, até mesmo as doenças. Eram usadas não apenas como comida, mas como proteção. A ideia de plantas como protetores espirituais o faz refletir por um momento. Não são apenas curativas no sentido físico, mas também no psicológico. Você pensa em como uma simples flor poderia carregar o peso de uma função espiritual, em como um jardim pode ser, ao mesmo tempo, um lugar de descanso e também de cura emocional. Essas plantas não eram simples adições, mas sim peças fundamentais em um equilíbrio muito mais amplo. O jardineiro se aproxima de uma planta particularmente bonita, com folhas largas e onduladas, que parecem quase feitas de seda. Esta aqui é a rena, ele diz apontando para a planta. Usada para a purificação e para a proteção dos corpos dos mortos, mas também para afastar o mal. Quem planta rena dentro de casa mantém as energias impuras do lado de fora. Curiosamente, essa planta tem uma fragrância intensa, que parece dominar o ambiente. O cheiro é pungente, mas de uma forma reconfortante. Você sente que a presença dessa planta realmente traz uma sensação de segurança. Em um lugar onde o deserto é implacável e o calor pode ser sufocante, a Hena é um lembrete de que, até nas situações mais difíceis, há sempre algo que pode proteger a alma. E a Hena não é só uma planta. Continua o jardineiro, enquanto o vento sopra suavemente, fazendo as folhas das árvores ao redor balançarem. Ela também tem um papel no cotidiano. Na antiga medicina egípcia, era usada para tratar inflamações, como pomada. O calor do deserto parece ficar mais suportável enquanto você observa os canteiros de plantas em torno de você. Os egípcios sabiam, de uma forma quase instintiva, como trabalhar com a natureza, não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser respeitado. Eles cultivavam e protegiam seu ambiente com o mesmo zelo que você demonstraria por uma preciosidade rara. Enquanto o jardineiro explica sobre os usos das plantas e seus poderes simbólicos, você observa as nuances de como o jardim, com suas plantas e animais, representa uma conexão profunda com o mundo natural. Cada pedaço de terra foi tratado com reverência e cuidado, e, de certa forma, esse cuidado parece ter trazido consigo uma paz duradoura para o ambiente.
Não é apenas a sobrevivência das plantas que importa, mas a maneira como o jardim como um todo se mantém em equilíbrio. Você percebe então que o jardim egípcio não é apenas uma coleção de plantas. Ele é uma história viva. Cada planta tem uma narrativa que se entrelaça com a de todas as outras. E todos os seres vivos que ali habitam são personagens em uma trama maior. Mesmo o mais simples dos escaravelhos ou o lagarto que se esconde sob as pedras tem sua importância. Nenhuma parte é descartada ou insignificante. O jardim é um microcosmo do próprio Egito, um país que floresceu em meio à aridez do deserto. A cada novo passo no jardim, você começa a entender mais sobre a filosofia por trás dessa conexão. Com a terra, é uma relação de paciência e respeito, em que o homem aprende a viver em harmonia com os ciclos da natureza. As plantas, animais e até as pedras têm um papel a desempenhar. E no final, o jardim em si é uma representação dessa filosofia. Jardineiro finalmente se vira para você e diz: você já percebeu que aqui no jardim tudo tem sua razão de ser? Cada folha, cada raiz, cada flor. Nada é feito sem pensar. Aqui, o deserto não é inimigo. Ele é apenas parte do ciclo. Você assente, agora com uma sensação de compreensão que cresce a cada palavra que ele diz. O deserto e a abundância do jardim não são opostos. Eles coexistem, se equilibram, e juntos criam algo mais forte, algo que desafia o calor escaldante e a aridez. O jardim não é uma tentativa de domar a natureza, mas de entendê-la. E nesse entendimento, há um profundo sentido de paz. À medida que o dia avança e o calor aumenta, você se sente mais tranquilo, mais em sintonia com o lugar. O calor do deserto não parece mais opressor, mas parte de uma melodia mais ampla, onde o som do vento e o farfalhar das folhas se tornam quase como uma canção de ninar. Enquanto se prepara para continuar, o jardineiro lhe oferece um sorriso, silencioso, como se soubesse que você está começando a entender. E por um momento, você se sente parte do todo, não apenas observando, mas colaborando silenciosamente para manter o equilíbrio do jardim. O sol está mais alto agora, e o calor do dia começa a pesar de maneira intransigente. Mas o jardim parece ser uma bolha de tranquilidade em meio a esse calor abrasador. O jardineiro, imperturbável, continua seu caminho pelas trilhas estreitas, de terra batida, seus passos suaves como se ele estivesse desenhando padrões invisíveis no chão. Você o segue, o calor não mais incomodando tanto, agora que a visão do jardim o envolve completamente. Agora, vamos falar sobre o elemento da água. Ele diz, sem parar de andar, como se o fluxo do seu discurso fosse tão natural quanto o movimento dos seus passos. Água. Uma coisa que muitos acreditam que o Egito carecia. Mas a verdade é que, de certa forma, a água sempre esteve aqui, embaixo de nós, esperando para ser encontrada. Você fica surpreso com o que ele disse. O Egito, a terra seca e implacável, sem fontes naturais de água? Isso parece contraditório ao que você aprendeu sobre o Nilo, o rio que atravessa o país. Mas o jardineiro sorri suavemente, como se soubesse aonde ele está indo com essa conversa. Ele para em frente a uma construção simples de pedra, algo que poderia facilmente passar despercebido. Você só nota o pequeno movimento na estrutura quando ele se aproxima. Ao olhar de perto, vê um pequeno canal de água que corre de um lado para o outro, fluindo de maneira calma, como uma corrente, sutil e silenciosa. É um sistema hidráulico, construído de maneira cuidadosa como uma veia que carrega vida para o coração do jardim. A água aqui não é um luxo, é uma necessidade, diz ele. E no Egito, a água que temos não é apenas o Nilo. Ele é fundamental, claro, mas os egípcios aprenderam a tirar o melhor de tudo ao redor. Cada gota contada, cada canal cuidadosamente desenhado. Você observa o fluxo constante da água no canal, como se o som suave e relaxante da água tocando as pedras fosse uma melodia silenciosa, que só você pode ouvir.
O jardineiro explica que o Nilo não é a única fonte de vida para as plantas. Existiam também fontes subterrâneas, pequenas nascentes que eram captadas por sistemas de canais complexos, cuidadosamente projetados para alimentar as plantas sem desperdício. E então, o jardineiro se vira para você, com um olhar que mistura seriedade e uma leve satisfação por ter compartilhado mais um segredo do jardim. Os egípcios foram mestres na engenharia hídrica, ele diz. Você sabia que eles usavam as palmeiras datileiras para indicar onde havia água subterrânea? Era um sinal natural, uma forma de conectar o mundo da terra ao mundo da água. Ideia de uma árvore tão comum e cotidiana, sendo usada como um guia para encontrar água, parece mágica. Você se imagina em um deserto, talvez até mais árido do que o rodeia agora, procurando sinais em uma paisagem que parece, à primeira vista, estéril. Mas, para quem conhece os sinais, cada elemento da terra, cada folha, cada raiz, cada som do vento, tem uma história e um papel. O jardineiro faz uma pausa antes de continuar. Ele sabe que você precisa absorver essa informação. Sabe que essa é uma das lições mais importantes do Egito: a adaptação. Os egípcios não tinham o luxo de esperar por chuvas. Eles aprenderam a olhar para os sinais naturais e tirar o máximo de cada um deles. A água que corriam através do sistema de canais não era apenas para irrigação. Ela também simbolizava o que é possível quando o homem e a natureza se entendem, quando eles formam uma parceria silenciosa. O som da água continua a fluir, suavemente, e você sente como se estivesse imerso não apenas nas lições do jardineiro, mas na história do próprio Egito. A água, sempre tão essencial à vida, no deserto se torna ainda mais preciosa. Sem ela, o jardim não seria nada, mas com ela, ele floresce com uma intensidade que parece desafiar as leis da natureza. A água traz vida. O jardineiro diz novamente, quase como se fosse uma oração silenciosa. Mas sem saber como usá-la, ela se torna o seu próprio inimigo. O que ele quer dizer é claro agora. Não basta apenas ter água. Não basta apenas esperar que ela venha do Nilo. É preciso sabê-la conduzir, distribuí-la com sabedoria e respeito. O Egito, com suas vastas extensões de deserto, ensinou isso com força. O domínio da água não é só uma questão de sobrevivência. É uma questão de entendimento profundo da terra e daquilo que ela pode oferecer. Ao caminhar pelo jardim, você começa a perceber que as plantas não estão simplesmente vivas. Elas estão sendo cuidadas como se fossem parte de um ecossistema que precisa de constante atenção, de uma relação que deve ser cultivada. As raízes das plantas, ainda que profundas, são nutridas não apenas pela terra, mas pela sabedoria, que é transmitida através dos séculos. Uma sabedoria que se mantém viva não apenas nas histórias, mas nas próprias ações diárias do jardineiro. Você se sente leve, em paz, talvez até um pouco mais conectado com essa filosofia simples, mas complexa ao mesmo tempo. Você se dá conta de que, em um ambiente onde os recursos são limitados, o sucesso não vem da escassez, mas do uso sábio e do respeito pela natureza. Com o som suave da água ao fundo, você começa a entender que o jardim egípcio, com seus guardiões e plantas protegidas, não é apenas um lugar de crescimento físico, mas um reflexo da harmonia que é necessária para coexistir com o mundo ao redor. Você sente que, de certa forma, você também está crescendo ali, no coração desse pequeno pedaço do Egito. À medida que o dia avança, a luz dourada do sol começa a se suavizar e o calor do deserto se torna um pouco mais tolerável. A tranquilidade do jardim é um refúgio, um alívio para seus sentidos, e você percebe o quanto aquele lugar parece ter sido projetado não só para sobreviver, mas para florescer com um equilíbrio perfeito. O jardineiro caminha à frente de você, movendo-se com o mesmo ritmo tranquilo, quase como se ele estivesse seguindo uma rotina bem ensaiada. Agora, vamos falar sobre as técnicas de cultivo, ele diz, sem olhar para trás. Mas sua voz é clara e firme, como se ele já tivesse feito esse trajeto 1 milhão de vezes. No Egito,
O cultivo de plantas não era apenas uma tarefa, era uma arte. O que você está vendo aqui não aconteceu por acaso. Você observa os canteiros ao redor, organizados com tanta precisão, e começa a entender o que ele quer dizer. Cada planta parece estar no lugar exato onde deve estar. Não há aleatoriedade aqui. Os egípcios, ao longo de milênios, criaram uma abordagem meticulosa para cultivar seus jardins, desenvolvendo métodos que maximizavam o uso de cada recurso disponível. Os egípcios usavam técnicas de plantio que aproveitavam as inundações do Nilo. Ele continua, apontando para um leito de cultivo um pouco mais afastado. Quando o Nilo transbordava, ele trazia não só água, mas também uma camada de lama rica em nutrientes. Eles aproveitavam essa lama para enriquecer o solo e aumentar a produtividade dos campos. Você olha para o solo e observa as pequenas pedras e resíduos que cobrem a superfície. O solo parece mais fértil do que você esperaria em um lugar onde o calor domina o dia e o vento quente sopra o tempo todo. A maneira como o jardineiro explica a utilização da inundação parece quase mágica, como se o rio estivesse compartilhando um segredo com os egípcios, permitindo que a terra, de alguma forma, florescesse em um lugar onde a água era um bem raro. Eles construíam canais de irrigação para controlar a água e garantir que chegasse até cada planta de forma eficiente. Mas o segredo, como você pode ver, não estava apenas na água. Ele faz uma pausa, olhando para os canteiros com um brilho de satisfação nos olhos. Estava na habilidade de observar e entender as necessidades da terra. O conceito de observar a terra de uma maneira tão íntima, quase como uma conversa silenciosa, ressoa em você. O jardineiro fala com uma tranquilidade que parece refletir exatamente esse tipo de relacionamento profundo que os egípcios tinham com a terra. Eles não viam o solo como algo a ser simplesmente dominado. Eles viam como uma parceira que precisava ser compreendida. Os egípcios tinham uma sabedoria incrível sobre o tempo, o clima e os ciclos naturais. Eles sabiam que, mesmo no deserto, a vida era possível se você soubesse como aproveitá-la. Ele diz com uma leve risada. Nada se fazia por impulso aqui. Cada plantio era uma estratégia, uma previsão. Você sorri pensando em como, em sua vida moderna, às vezes você pula etapas correndo de uma coisa para outra como se a pressa fosse a resposta para tudo. Mas aqui, no Egito Antigo, tudo era diferente. A paciência, o cuidado, a estratégia, esses eram os ingredientes essenciais para o cultivo da vida. Veja, em alguns jardins, eles plantavam em pequenos terraços ou em áreas mais altas, aproveitando as sombras criadas pelas plantas maiores. E, além disso, usavam a técnica de plantio em camadas. As plantas mais altas protegiam as mais baixas da luz direta do sol, enquanto aquelas mais baixas ajudavam a proteger o solo, mantendo a umidade. Uma verdadeira dança entre as plantas. Você olha para os canteiros ao redor com novos olhos. Começa a ver a estratégia de cultivo não apenas como uma técnica de sobrevivência, mas como uma expressão de harmonia com o ambiente. Cada planta tinha seu lugar, seu papel a desempenhar. Não era só sobre crescimento, era sobre criar um sistema que funcionasse em sincronia. É como se o jardim fosse um organismo vivo, onde tudo se encaixa perfeitamente. O jardineiro, então, se aproxima de uma pequena planta que parece frágil, mas que tem um aroma delicado e doce. Ele passa a mão gentilmente pelas folhas e explica. Aqui, temos uma planta que foi usada pelos egípcios para fins medicinais. A menta, uma erva que você provavelmente já conhece, era valorizada por suas propriedades calmantes. E quando as pessoas se sentavam nos jardins para descansar, muitas vezes usavam ervas como a menta para relaxar e aliviar a tensão. Você observa a planta com um novo interesse, sentindo o aroma fresco e refrescante da menta fluir pelo ar quente, e se pega imaginando como seria sentar sob uma sombra tranquila, respirando esse aroma, enquanto o calor do dia não parece tão opressor. A medicina egípcia, ele continua, era incrivelmente avançada para a sua época. As plantas não serviam apenas para fins alimentares.
Elas eram usadas como remédios para limpar o corpo, para acalmar a mente. E, claro, para manter o equilíbrio entre a saúde física e mental. O jardineiro lhe dá um olhar pensativo, como se estivesse refletindo sobre o peso de suas palavras. Você sente que há muito mais por trás dessa sabedoria antiga do que se vê à primeira vista. Não é apenas sobre plantas ou jardins, é sobre a compreensão do ciclo da vida e a maneira como cada elemento, por menor que pareça, tem um papel vital. E esse ciclo, que é simples e ao mesmo tempo complexo, parece ser a chave para a sobrevivência no Egito, onde o calor pode ser implacável, mas onde a terra também pode, paradoxalmente, ser um lugar de paz e serenidade. Enquanto observa o jardineiro cuidar da menta com tanto carinho, você sente uma sensação de quietude, como se estivesse sendo guiado por um mentor silencioso, que sabe mais sobre a vida do que poderia ser dito em palavras. Aqui, neste jardim, você encontra mais do que apenas plantas. Encontra sabedoria, história e, de algum modo, um pouco de você mesmo. A luz do sol agora começa a se despedir, tingindo o céu com um tom suave de laranja e rosa. O jardim, com suas cores vibrantes, parece ganhar uma nova vida sob a luz suave do entardecer. O jardineiro, com a calma de alguém que já viu esse cenário inúmeras vezes, segue seu caminho sem pressa. O som suave do vento mexendo nas folhas e o aroma das plantas parecem envolvê-lo em uma atmosfera de tranquilidade profunda. Agora, vamos dar uma olhada em algumas das plantas que os egípcios cultivavam para a alimentação. Ele diz com uma leve eufonia na voz. Aqui no Egito não se tratava apenas de criar jardins bonitos. Cada planta tinha um propósito, um papel na alimentação diária das pessoas. Você se aproxima de um canteiro de legumes, onde tomates, pepinos e cebolas estão crescendo com uma facilidade que desafia o clima quente e seco. O jardineiro puxa uma cebola da terra e você observa as camadas grossas de pele que protegem o interior suculento. Esses ingredientes eram essenciais para a dieta egípcia. Tomate, pepino, cebola. Simples, mas nutritivos, ele explica, com um sorriso leve. As cebolas, especialmente, eram um alimento básico. Elas não só ofereciam um sabor forte, mas também eram valorizadas por suas propriedades medicinais. Você segura a cebola com cuidado, sentindo seu peso nas mãos, enquanto o jardineiro continua. Eles acreditavam que as cebolas podiam fortalecer o coração, aumentar a vitalidade e até proteger contra doenças. Imagine viver aqui no deserto, onde os desafios são enormes, e ter algo tão simples, mas tão eficaz, como uma cebola para te ajudar a manter a saúde. A ideia de uma cebola simples sendo considerada um remédio poderoso faz você sorrir, lembrando-se de como a simplicidade muitas vezes pode carregar um grande significado. Você respira fundo, sentindo o cheiro forte da cebola misturado com o aroma fresco da terra e das outras plantas ao seu redor. O tomate, por exemplo, o jardineiro continua, não era como os tomates que você conhece hoje. No Egito Antigo, eles eram menores, mais azedos, mas também muito nutritivos. Eles eram usados para fazer conservas, molhos e até mesmo como parte das comidas de camponeses durante os longos dias de trabalho. Você se imagina como um trabalhador, caminhando pelo campo sob o calor imenso, mas com a certeza de que, ao final do dia, o seu esforço seria recompensado com algo simples, porém essencial. O jardim egípcio não era apenas uma fuga da seca, mas um sustento literal para aqueles que o cultivavam. E não podemos esquecer do pepino, diz o jardineiro, com um toque de humor em sua voz. Esse vegetal refrescante, ideal para os dias quentes, era um verdadeiro tesouro. Havia até relatos de que os egípcios usavam pepinos para aliviar o calor nas suas cabeças, colocando-os como um tipo de chapéu natural. Você ri da ideia, imaginando como seria incomum, mas útil, andar com um pepino na cabeça para tentar se refrescar. O jardineiro, como se tivesse lido seus pensamentos, se vira e diz: claro, nada de moderno, apenas um pepino fresco. Não, tinha ar-condicionado, então eles encontraram suas próprias soluções criativas. Enquanto o jardineiro fala,
você começa a perceber a riqueza desses jardins. Eles não eram apenas um luxo para aqueles que tinham acesso a eles. Eram uma maneira de garantir a sobrevivência. As plantas cultivadas aqui não eram apenas fonte de alimento, mas também serviam como remédios, curas para os males diários. O conhecimento sobre essas plantas, sobre seus usos e benefícios, era transmitido através das gerações, com cada jardineiro mais do que um simples cultivador, mas também um guardião de sabedoria antiga. Além disso, o jardineiro diz, enquanto observa as plantas ao seu redor, havia uma crença muito forte entre os egípcios de que a natureza era uma dádiva dos deuses. Cada planta, cada árvore, tinha uma conexão divina. O uso dessas plantas não era apenas físico, mas espiritual. Comer um pepino ou cebola não era só alimentar o corpo, mas também honrar os deuses. A ideia de um significado espiritual, por trás de algo tão simples como comer uma cebola, faz você refletir sobre a importância que a conexão com a natureza tinha para essas pessoas. Eles viam o mundo de uma maneira profunda, onde até as tarefas mais cotidianas eram impregnadas de respeito e reverência. Enquanto o jardineiro continua a caminhar pelo jardim, apontando para diferentes plantas e compartilhando seu vasto conhecimento, você começa a perceber que o Egito antigo não era apenas sobre monumentos grandiosos e pirâmides imponentes. Era sobre a vida cotidiana, a sabedoria prática que permitia que as pessoas vivessem de forma plena, mesmo nas condições mais difíceis. A tranquilidade do jardim, com sua paleta de cores suaves e seus aromas inebriantes, é como um lembrete constante de que a verdadeira riqueza não está nas posses ou no luxo, mas nas coisas simples, como uma cebola fresca ou um pepino refrescante. Você sente uma sensação de calma se espalhando por todo o seu corpo, como se por um momento você estivesse vivendo a história de uma maneira nova, quase como um egípcio antigo, cuidando da terra e sendo cuidado por ela. Enquanto o dia se aproxima de seu fim e a noite começa a cair, você percebe que o que está acontecendo ao seu redor não é apenas uma experiência histórica, é uma conexão. Você começa a entender que o jardim não é apenas um lugar físico, mas também um espaço de harmonia, onde os egípcios encontraram maneiras de cuidar de si mesmos e uns dos outros, tudo em equilíbrio com a natureza. O céu agora começa a se escurecer, e uma sensação de serenidade preenche o ar. O vento suave e quente que antes parecia incômodo, agora se torna reconfortante, como um abraço gentil. O jardim, com suas sombras longas e luz suave, parece estar em harmonia com o descanso da noite. Você se encontra absorvendo cada detalhe, cada sensação, enquanto o jardineiro continua seu passeio pelos caminhos sinuosos. É hora de falarmos sobre os jardins templares, ele diz, com uma leve mudança no tom de voz. Esses eram locais sagrados, mais do que apenas jardins comuns. Eles eram lugares de meditação, reflexão e, claro, adoração aos deuses. O som de seus passos ecoa levemente enquanto ele o guia até uma área mais afastada do jardim, onde o terreno parece ser mais cerimonioso, com plantas mais refinadas e dispostas com uma simetria quase divina. As árvores, com seus troncos altos e imponentes, criam uma linha de sombra profunda, quase como uma catedral natural. Os templos egípcios não eram apenas locais de culto. Ele explica, pausando por um momento para permitir que você observe a beleza ao redor. Eles eram um reflexo do cosmos. A maneira como os jardins eram projetados estava intimamente ligada à visão egípcia do mundo. Você sente uma leveza no ar, como se as palavras do jardineiro estivessem criando uma aura mágica ao redor. As árvores de figo, datilos e palmeiras se alinham de maneira precisa, criando um padrão que parece representar o próprio equilíbrio do universo. Ao observar, você começa a perceber que cada planta, cada flor, foi colocada ali não apenas por seu valor estético, mas também por seu significado espiritual. Esses jardins não eram apenas feitos para os humanos, ele diz com um sorriso discreto. Eles também serviam como santuários para os deuses. As árvores eram consideradas moradas divinas. A palmeira, por exemplo, representava a deusa Hathor,
que era associada à alegria, à música e ao amor. E o figo era associado a Osíris, o deus da agricultura e da regeneração. Você pensa por um momento sobre como, na vida moderna, frequentemente tomamos a natureza como algo dado, como algo que podemos simplesmente consumir. Mas para os egípcios a natureza era uma manifestação de algo muito maior, algo divino. Cada planta tinha um papel, uma história, uma conexão com o cosmos e com o divino. E não eram apenas as plantas que tinham significados especiais. O jardineiro continua. Os próprios caminhos dos jardins eram desenhados para refletir a ordem do universo. Cada passo que você dava nas sendas do jardim era um reflexo de um movimento cósmico, como se você estivesse seguindo o próprio caminho dos deuses. Você começa a caminhar ao longo de um dos caminhos, sentindo a areia quente sob seus pés, mas também a suavidade das folhas ao seu redor. O ar é fresco e o cheiro das plantas é mais forte aqui, como se esse fosse um local especial. Cada árvore parece ter sua própria personalidade, sua própria energia, como se tivesse um propósito maior. Esses jardins eram também usados para rituais diários. O jardineiro explica, enquanto observa as palmeiras que se erguem para o céu. Era comum ver sacerdotes realizando suas orações e oferendas aqui. O som das águas, o frescor das plantas, tudo isso ajudava a criar um ambiente propício para a meditação e para a conexão com os deuses. Ele aponta para uma pequena fonte de água que serpenteia através do jardim. O som suave da água correndo pelo canal criando uma atmosfera tranquila e relaxante. A água, assim como as plantas, tinha um papel central na criação dessa sensação de harmonia. Não era apenas funcional, era simbólica, representando o próprio fluxo da vida e da regeneração. O Nilo, ele continua, era a vida do Egito. E toda a vegetação que você vê aqui reflete essa conexão com o rio. A água trazia fertilidade, e o jardim, com sua vegetação vibrante, era um reflexo disso. Você observa o pequeno curso de água com mais atenção agora, vendo como ele serpenteia suavemente pelo jardim. É como se cada gota de água fosse um símbolo do poder e da beleza do Nilo, trazendo vida a cada planta que toca. O som da água é calmante, quase como uma canção de ninar que suaviza sua mente, fazendo você se sentir mais e mais relaxado. Esses jardins não eram apenas sobre beleza externa. O jardineiro diz, como se estivesse falando de algo muito mais profundo. Eles eram sobre cultivar a harmonia interna. O contato com a natureza, com os deuses e com os próprios elementos da vida era visto como essencial para alcançar a paz de espírito. Você se senta ao lado da pequena fonte, sentindo a calma se espalhar por todo o seu ser. O jardineiro continua a caminhada, mas você sente que já recebeu o que precisava. A sensação de estar conectado a algo maior, algo divino, é tão palpável que você quase pode tocá-la. O jardim, com sua quietude e beleza, é mais do que um local de cultivo. É um espaço sagrado, onde a tranquilidade do corpo se encontra com a serenidade da alma. Enquanto o céu se torna mais escuro e as estrelas começam a aparecer uma a uma, você fecha os olhos por um momento, sentindo o frescor da noite envolvê-lo, o som da água e o cheiro das plantas enchendo seus sentidos. Sente-se seguro, como se estivesse sendo protegido por aquele lugar sagrado, envolto em paz e serenidade. O céu agora está completamente escuro, com as estrelas brilhando intensamente acima, como diamantes espalhados por um pano negro. A noite no Egito parece ter uma qualidade mágica, como se o tempo estivesse suspenso e tudo ao seu redor estivesse imerso em uma calma profunda. O som suave da água, o cheiro da terra fresca e a brisa suave que move as palmeiras criam uma atmosfera onde a mente pode realmente se desligar de qualquer preocupação. O jardineiro, que agora caminha ao seu lado, com uma leveza tranquila, parece como se ele fosse uma extensão desse jardim, tão integrado ao ambiente ao seu redor. Ele dá uma última olhada para as plantas antes de falar, a voz suave e relaxante. Agora vamos falar sobre as práticas que os egípcios usavam para cuidar do solo e das plantas durante as estações mais secas. Eles tinham técnicas bastante
inovadoras que nos ensinam muito sobre resistência e adaptação. Você segue seu passo calmo, absorvendo cada palavra. A ideia de adaptar-se ao ambiente tão árido e desafiador do Egito faz você pensar em como os egípcios estavam tão em sintonia com a terra. Eles não apenas cultivavam, mas cuidavam da terra como se ela fosse uma entidade viva. Os egípcios tinham uma compreensão profunda de como conservar a água, algo essencial no deserto. O jardineiro começa a explicar, com uma expressão séria. Eles usavam canais e sistemas de irrigação que dependiam das inundações anuais do Nilo, mas eles também tinham métodos próprios para quando o Nilo não trazia a quantidade de água necessária. Você se aproxima de um campo de plantas que parece ser alimentado por uma rede de canais. O som da água fluindo suavemente pelos canais é tão suave que quase se mistura com o murmúrio do vento. O jardineiro aponta para os canais, que se ramificam como uma rede complexa, distribuindo a água de maneira eficiente entre as plantas. Os canais eram fundamentais, mas os egípcios também usavam técnicas como o shaduf. Ele explica, com um sorriso nostálgico. Esse era um dispositivo simples, mas muito eficaz, usado para puxar água dos rios e canais para os campos. Imagine um braço de madeira com uma corda que puxava a água, facilitando o trabalho no campo. Para os egípcios não havia avanços tecnológicos no sentido moderno, mas a inovação estava na simplicidade. Você visualiza a cena em sua mente. Trabalhadores com braços fortes e rostos suados, movendo a água com um sistema primitivo, mas eficiente. É um esforço constante, mas há algo profundamente reconfortante em saber que essas pessoas estavam moldando sua relação com a terra de uma maneira tão prática e sustentável. Além do shaduf, havia também o uso de técnicas para melhorar a retenção de água no solo. O jardineiro continua, enquanto observa a irrigação em ação. Eles usavam uma mistura de argila e esterco para criar uma camada protetora que ajudava a evitar que a água evaporasse muito rapidamente. Era uma maneira de garantir que a planta tivesse o suficiente para crescer, mesmo em um clima tão árido. Você observa as plantas ao seu redor, mais verdes e vigorosas do que você esperaria em um ambiente tão árido. O solo, com sua consistência, úmida e firme, parece estar em harmonia com o clima quente, tudo graças ao trabalho meticuloso dos jardineiros egípcios, que sabiam exatamente como manipular o ambiente para criar um espaço de cultivo. Essa adaptação ao meio ambiente era mais do que uma questão de sobrevivência. O jardineiro diz, sua voz se tornando mais suave à medida que a noite avança. Era uma maneira de viver em equilíbrio com a natureza, sem tentar dominá-la. Eles entendiam que, se respeitassem os ciclos da terra e as forças da natureza, as plantas floresceriam. A tranquilidade dessa visão, de pessoas que entendiam o valor de respeitar o mundo ao seu redor, traz uma sensação de calma profunda. O Egito antigo não era um lugar de confronto com a natureza, mas de uma parceria silenciosa, onde cada pequena ação era pensada para manter o equilíbrio. Na verdade, ele continua com uma risada leve. Os egípcios tinham até uma maneira bastante peculiar de usar o esterco de animais, como o de crocodilo para fertilizar o solo. Hoje em dia, usamos compostagem e adubos químicos, mas naquela época eles já sabiam o poder do que parecia ser um resíduo indesejável. Você ri dessa imagem, imaginando como deve ser surreal pensar que o esterco de um crocodilo poderia ser algo tão precioso. Mas o jardineiro está certo. Era tudo uma questão de aproveitar os recursos que o mundo oferecia, e o Egito soubera como fazer isso de maneira brilhante e, de certa forma, até poética. Os egípcios também usavam técnicas de plantio intercalado, colocando diferentes tipos de plantas juntas para que uma ajudasse a outra a crescer. O jardineiro explica. Por exemplo, eles plantavam cebolas ao lado de alface, criando uma espécie de sinergia natural que ajudava no crescimento e na proteção contra pragas. Você observa as plantas ao seu redor, agora ainda mais impressionado com o modo como a sabedoria dos egípcios estava intrinsecamente ligada a tudo o que estava ali. O jardim não era apenas um lugar de cultivo, mas uma demonstração de como os egípcios viviam em completa harmonia com a natureza.
e como sua sabedoria era passada de geração em geração. Enquanto o jardineiro continua a explicar as antigas práticas de cultivo, você sente o peso da história em cada palavra. A sensação de tranquilidade é imensa, como se você estivesse absorvendo não apenas o conhecimento, mas também a energia da terra que os egípcios cultivaram. Você não está apenas ouvindo a história, mas fazendo parte dela. Agora, enquanto a noite se aprofunda e as estrelas brilham mais intensamente, você respira profundamente, sentindo uma sensação de paz e conexão com o antigo Egito. O jardim ao seu redor, com seu ciclo de vida e sabedoria, parece um reflexo do próprio universo, equilibrado e sereno. A brisa fresca que toca sua pele enquanto você continua a caminhada pelas trilhas do jardim parece mais suave agora, como se a própria noite tivesse diminuído seu ritmo, permitindo que você se perca ainda mais no mundo tranquilo do Egito antigo. O som da água correndo pelos canais continua a ser uma melodia suave no fundo, e você sente como se os próprios ventos estivessem sussurrando segredos antigos sobre os egípcios e suas práticas. O jardineiro, agora mais silencioso, guia você até uma área onde as árvores são mais densas e as sombras mais profundas. Aqui o terreno parece ser mais elevado, e a vista para o horizonte, embora velada pela vegetação, é ainda mais imponente. É como se este lugar fosse dedicado ao descanso e à contemplação, um refúgio tranquilo dentro de um vasto e vibrante jardim. Estamos nos aproximando de uma das práticas mais fascinantes que os egípcios usavam, ele diz finalmente, quebrando o silêncio. Eles não apenas cultivavam as plantas, eles cultivavam a relação entre as plantas e os astros. A jardinagem egípcia era, na verdade, uma arte cósmica. Você se vira para olhar para ele, curioso. Cósmica? Pergunta, com uma leve risada. O jardineiro sorri, como se esperasse essa reação. Sim, cósmica. Os egípcios acreditavam que o ciclo da vida das plantas estava intimamente conectado aos ciclos celestes. As estações e os ciclos de cultivo eram cuidadosamente planejados de acordo com as fases da lua e as posições das estrelas. Você fica parado por um momento, absorvendo a profundidade dessa afirmação. É difícil imaginar como a vida cotidiana no Egito poderia ser tão profundamente entrelaçada com o cosmos, mas o jardineiro não parece exagerar. Ele está apenas descrevendo um aspecto da antiga sabedoria egípcia, algo que ficou em grande parte perdido nas brumas do tempo. A prática de plantio, por exemplo, muitas vezes coincidiu com a inundação do Nilo, que era governada pelas estrelas. Ele continua. Os egípcios observavam a constelação de Sírio, também chamada de Estrela de Ísis, para determinar quando plantar. Quando ela aparecia no horizonte, era o sinal de que o Nilo estava prestes a inundar os campos, trazendo fertilidade ao solo. Você imagina a cena. Os egípcios olhando para o céu noturno, observando as estrelas brilhando e conectando isso diretamente ao trabalho de suas mãos no solo. É como se, para eles, o céu e a terra fossem uma coisa só, e a jardinagem não fosse apenas uma atividade prática, mas uma extensão do universo em si. Eles não só observavam as estrelas, o jardineiro explica, com uma expressão distante. Eles também acreditavam que a presença das estrelas no céu refletia o que acontecia na terra. Isso se aplicava às plantas também. Se o céu estava claro e estrelado, isso significava um bom ciclo de cultivo. Se as estrelas estavam obscurecidas, era sinal de que o cultivo seria mais difícil. Você olha para o céu onde as estrelas agora estão em maior número, mais visíveis refletindo no rio calmo abaixo. O jardineiro tem razão. O cosmos, com sua vastidão e mistério, parece conectado de alguma forma à tranquilidade daquele jardim. O ato de cultivar plantas no Egito não era simplesmente um trabalho diário, mas uma dança cósmica com o universo. A relação entre os egípcios e as estrelas era simbólica. O jardineiro continua, como se compartilhando um segredo antigo. Eles acreditavam que os deuses estavam no céu, e que a ordem do cosmos era a chave para a ordem na terra. Plantar as sementes no momento certo
com a orientação das estrelas, era uma maneira de garantir que o ciclo da vida e da morte fosse respeitado. Enquanto você caminha com ele, seus passos suaves, você começa a perceber que cada árvore, cada planta ao seu redor, poderia ter sido parte de um grande ciclo cósmico. Você imagina os antigos egípcios cuidando de seus jardins, com o mesmo cuidado com que observavam o movimento das estrelas no céu. Era um equilíbrio profundo, uma harmonia perfeita entre o mundo visível e o invisível. Cada estação, o jardineiro diz, pausando por um momento, era como um reflexo das estrelas. O tempo que levava para que as plantas crescessem e florescessem era uma metáfora para os próprios ciclos da vida. Você sente o peso dessas palavras enquanto observa a suavidade das folhas à sua volta, os galhos das árvores que se estendem em direção ao céu, como se em seus corações estivessem cientes da grande dança cósmica acontecendo acima. Essa ideia de que os jardins egípcios eram espaços para se conectar com os deuses e os astros traz uma nova perspectiva àquilo que você viu até agora. Não era apenas o cultivo de plantas, era um ato espiritual e astronômico, carregado de significado. O jardineiro sorri de novo, seu olhar gentil, como se ele entendesse o peso dessa revelação para você. Quando você cuida de um jardim, você não está apenas cuidando da terra, mas também da conexão entre tudo o que é, visível e invisível. E talvez em algum nível você está se conectando com algo que vai além da sua compreensão. Você fica em silêncio, absorvendo a beleza da noite ao seu redor, o ar fresco, o som do vento e das folhas, e a ideia de que os egípcios, com sua sabedoria profunda, viam cada plantação como um reflexo de um ciclo muito maior. E, de alguma forma, você começa a sentir que, assim como os antigos jardineiros, você também é parte desse grande e misterioso ciclo. O jardineiro começa a se afastar, sua presença ainda calma e reconfortante. O jardim, com todas as suas plantas e árvores, parece ainda mais vivo agora, como se você tivesse vislumbrado um segredo que talvez nunca soubesse que procurava. Você respira fundo, sentindo uma paz profunda preencher seu ser, como se o próprio universo estivesse oferecendo um momento de serenidade em meio ao caos da vida cotidiana. À medida que o jardineiro se afasta e o céu se torna ainda mais estrelado, você fica por um momento, apenas sentindo o presente, a conexão com a natureza e o cosmos. A noite continua a se aprofundar enquanto o ar ao seu redor se torna cada vez mais fresco, com o som suave das ondas do Nilo, que se chocam contra a margem próxima. Tudo parece tão imerso na tranquilidade que você quase esquece que está em um dos lugares mais antigos e enigmáticos do mundo. Ao olhar para o horizonte, a linha entre o céu e a terra se desfaz, como se o universo fosse uma grande tapeçaria onde o presente e o passado se entrelaçam. Você segue o jardineiro, agora mais calado, levando você de volta ao centro do jardim. Aqui a visão das plantas perfeitamente cuidadas e radiantes sob a luz suave da lua é ainda mais impressionante. Cada folha e pétala parece refletir não apenas a luz do céu, mas a energia ancestral que os egípcios infundiam em cada gesto de cultivo. O jardineiro olha para você com uma expressão suave, talvez reconhecendo que a jornada por esse mundo antigo chegou ao fim. Ele acena com a cabeça como se estivesse satisfeito por ter compartilhado com você um pedaço desse conhecimento perdido, um segredo guardado por milênios. Nosso tempo aqui termina, ele diz, a voz calma como sempre, mas o jardim, a sabedoria dos antigos egípcios e a relação com a terra permanecem eternos. Você para, olhando para os campos à sua volta, absorvendo cada detalhe. As sombras das árvores parecem se alongar suavemente, como se o tempo realmente estivesse desacelerando. A sensação de calma agora se estende até você de uma maneira profunda, como se ao caminhar entre os jardins dos antigos egípcios, você também tivesse experimentado a sua sabedoria. Você sente uma paz suave envolvendo sua mente. Há algo reconfortante em saber que os egípcios cuidavam não apenas da terra, mas de si mesmos e de seu mundo, de uma maneira que transcendia o simples cultivo. O jardim agora ao seu redor
parece uma metáfora para a vida, onde os cuidados e a paciência dão frutos a cada estação, e onde a conexão com o universo é mais uma dança silenciosa do que um esforço. O jardineiro se aproxima de você, uma última vez, sua presença calma e serena. Tudo o que você precisa está aqui, na simplicidade dos ciclos naturais, ele diz. Lembre-se de que, quando cuidar de algo, esteja sempre atento ao que está além daquilo que você pode ver. O que acontece acima e abaixo de você está interligado. Você a sente, sentindo que cada palavra dele está se encaixando perfeitamente dentro da serenidade que agora sente. Não se trata apenas de jardinagem ou cultivo de plantas. É uma lição sobre o equilíbrio e a harmonia, sobre o respeito ao mundo natural e ao cosmos. À medida que você começa a se afastar do jardim, a brisa suave carrega o cheiro doce das plantas ao seu redor. Cada passo é mais leve, como se o peso do mundo tivesse se dissolvido um pouco mais. O som da água fluindo, o movimento das folhas, a quietude do momento, tudo isso começa a misturar-se com os próprios ritmos da sua respiração, até que você se encontra em um estado quase meditativo. O jardineiro desaparece nas sombras, deixando você com suas últimas palavras ecoando suavemente. Você olha para as estrelas uma última vez, permitindo que o ritmo da noite se infiltre em seus pensamentos. Sente-se em paz, como se a sabedoria de milênios tivesse se enraizado dentro de você. Ao longe, o som do Nilo continua, suave e constante, como um lembrete de que o tempo, embora incessante, também é imenso e capaz de curar. As estrelas no céu parecem estar acenando para você, como se estivessem sussurrando uma despedida tranquila. A conexão com o universo nunca se perde. Ela simplesmente se transforma, assim como a vida das plantas que, com cuidado e paciência, sempre florescem novamente. Você respira profundamente, sentindo a serenidade dessa jornada se instalar dentro de você, e, por fim, se deixa levar para um descanso profundo e restaurador.